vez que a lua aparece vermelha, olha lá, vai acabar o mundo. Não vá atrás, não corra atrás desse que é bobagem. A descida do Espírito Santo, portanto, aconteceu no dia de Pentecostes, quando também foi formada a igreja, que era aquele mistério escondido em Deus e que não existia no Antigo Testamento e nem foi mencionada nos Evangelhos, exceto em duas pequenas passagens de Mateus 16 e Mateus 18. Nesse dia, em Atos 2, e somente nesse dia, ocorreu também o batismo no Espírito Santo, ao qual Paulo se referiu com essas palavras, abre aspas, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Fecha aspas, 1 Coríntios 12, 13. Você já viu aqueles filmes quando eles batizam um navio que vai ser lançado ao mar? Uma pessoa bate uma garrafa de champanhe no casco do navio, aquilo é o batismo do navio. Por quê? Porque aquele é o início, o princípio. Tudo que diz respeito àquele navio está incluído ali. Inclusive peças que eles não colocam no navio, todas as peças. Eles primeiro deslizam para dentro do mar e aí eles vão levando coisas que estão na terra e colocando peças lá dentro para terminar de montar. O navio é terminado de montar no mar já, boiando. Não na terra, porque senão ficaria muito pesado. Então, muitas coisas que eles podem levar depois, levam depois. Mas o batismo foi feito ali, no lançamento. É assim que foi o batismo no Espírito Santo, na formação da igreja. Agora, coloque outra vez os seus óculos e você enxergará que Paulo, quando ele escreveu isso aos Coríntios, ele estava se referindo a um evento passado, quando o Espírito formou um corpo de judeus e gregos ou gentios, o que obviamente ocorreu antes de Paulo ter se convertido, antes desses coríntios se converterem. Mas eles foram batizados lá atrás, quando esse corpo, que é a igreja, se formou. Foram batizados no Espírito Santo na formação da igreja. Era como se eles estivessem na terra quando o navio foi batizado, lançado ao mar, e depois com o barquinho eles chegaram lá. Oh, você participou do batismo desse navio? Sim, sim. Eu estava incluído. Apesar de não estar nele naquele momento, mas eu estava incluído nele. Agora, o selo do Espírito é outra coisa. Esse aconteceu com cada crente em Cristo, abre aspas, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Efésios 1, de 13 a 14. E agora sim, selo do Espírito. Nós não somos batizados com o Espírito Santo ou batizados no Espírito Santo quando nos convertemos. Nós somos selados. E o batismo do Espírito Santo? Lá atrás. Aconteceu já uma vez. Se todos os dias acontecesse algum batismo do Espírito Santo, nós teríamos 1 milhão de igrejas pela terra. Mas aconteceu uma vez na formação da única igreja que existe, que é o corpo de Cristo. E para se entender a Bíblia, é preciso separar bem as coisas e colocá-las cada uma no seu devido lugar. Se, quando criança, você brincou de massinha de modelar, você sabe que depois de um tempo de grudar aqui, grudar ali, aquelas massinhas que eram belas cores, quando chegaram no estojinho, elas viram uma massa de uma cor só, uma cinza, fica tudo cinza. E é cinza, sim, a visão que a maioria dos cristãos hoje tem da Bíblia. Porque eles não prestam atenção nas suas diferentes cores e sabores, nas coisas distintas. Não manejam bem a palavra da verdade, colocando cada coisa no seu devido lugar sem misturar. Mistura tudo, fica cinza, aí não dá para entender mais nada. Então, com tudo isso explicado, é aí que nós vamos encontrar o termo cristãos sendo usado apenas no livro de Atos. E, o que é muito importante, apenas depois de rompidos todos os laços que o cristianismo tinha com o judaísmo. Atos capítulo 11 começa com Pedro tendo que se explicar para os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Não foi fácil para Pedro. Por isso Pedro leva um puxão de orelha daqueles de Jerusalém que eram da circuncisão, ou seja, que achavam que o que tinha acontecido com eles em Pentecostes era apenas um avivamento do judaísmo e eles teimavam viver com remendos do Velho Testamento.
Mas não era como Pedro, mas não era um reavivamento do judaísmo, era a formação da igreja, como Pedro detalha agora ao contar a conversão do centurião gentil Cornélio e de muitos outros gentios. E é assim que o capítulo 11 chega ao ponto que nos interessa. Veja só. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, ou seja, fugiram de Jerusalém, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E aí segue toda uma descrição que você pode ler depois. E sucedeu que todo um ano se reuniram Barnabé e Paulo naquela igreja de Antioquia e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 19 e 26. Então não use um termo quando e onde ele não é usado na Bíblia, porque dá toda uma confusão. Lembra que eu falei da igreja, de templo, e sinagoga e tantas coisas? Então não mistura a massinha, vai ficar tudo cinza. Repare que em alguns pontos, agora, repare nesses pontos que são muito importantes. Primeiro, a separação entre o que era Israel e o que era igreja ficava muito clara. Já no começo desse capítulo 11 de Atos, apesar do trecho começar com judeus limitando-se a falar de Cristo a judeus, os primeiros judeus que fugiram de Jerusalém por causa da perseguição, eles só pregaram para judeus. Mas logo, alguns homens síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Atos 11, 20. Segundo ponto importante, a passagem não diz que os convertidos tivessem adotado para si o nome de cristãos. Ele não fala assim, ei pessoal, vamos chamar, como é que nós vamos chamar esse grupo aqui? Vamos chamar de cristãos? Não. Eles não precisavam chamar a si mesmos de cristãos, porque eles sabiam muito bem quem eles eram, seguidores de Cristo. Mas os incrédulos, os de fora, precisavam de um nome para carimbar, para identificá-los. Mas essa identificação não era generalizada também, porque mais à frente nós vamos encontrar Paulo e outros que estavam com ele sendo identificados como judeus pelos gentios de Filipos, irados porque Paulo tinha libertado uma jovem possessa. Na passagem diz assim, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, Atos 16, 20. Então, para os gentios que não entendiam nem o que era igreja, eles eram simplesmente judeus. E hoje, para muitos cristãos que não entendem o que é igreja, os crentes são judeus, os judeus 2.0, modernizados, que receberam uma dose de vacina, de vitamina Não, nós não somos judeus, nós somos salvos por Cristo e em conjunto somos igreja, corpo de Cristo. Portanto, cristão